Olá! Estamos no mês dedicado às campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. O movimento Outubro Rosa é reconhecido internacionalmente e busca chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. No Saúde em Foco de hoje, vamos falar sobre as formas de prevenção, tratamento e ações voltadas ao combate da doença. Neste primeiro bloco, eu converso com as enfermeiras residentes aqui da instituição, com a Tamisa e a Bruna. Sejam bem-vindas ao programa de hoje. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho então sobre quais são os sinais do câncer de mama. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, de nós estarmos compartilhando nossos saberes aqui no Saúde em Foco. Então, os principais sinais perceptíveis, do câncer de mama seria a percepção de nódulos palpáveis nas mamas, na região das axilas, embaixo dos braços e na região do pescoço. Também o aspecto das mamas podem estar mais avermelhadas, presença de secreção líquida nos mamilos e também as mamas mais com aparência de casca de laranja, São algumas das alterações que a mulher pode estar percebendo. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico do câncer de mama, o diagnóstico precoce ainda não é possível totalmente, devido à variedade de fatores de risco e também às características genéticas. Mas existem algumas maneiras de diagnosticar precocemente, que seriam o autoexame das mamas, o exame clínico das mamas, que é realizado por profissionais, seja enfermeiro ou médico capacitado, e a mamografia, que é um meio de diagnóstico bem importante. A partir de que idade, então, as mulheres devem fazer o autoexame e também a mamografia? Então, a incidência do câncer de mama em mulheres com idade inferior a 35 anos, ela é mais rara, acomete mulheres acima dessa idade. O autoexame, ele pode ser praticado pelas mulheres, principalmente se elas têm fatores de risco, principalmente fatores genéticos, questão da hereditariedade, se tem mãe, filha, irmã que já teve câncer de mama, então essas mulheres podem estar fazendo o autoexame das mamas. E a mamografia, de quanto em quanto tempo ela deve ser realizada? O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele indica que a mamografia deve ser realizada bianualmente, de 2 em 2 anos, na faixa etária de mulheres de 50 a 69 anos. Mas existe uma lei do Ministério da Saúde que dá o direito a toda mulher a partir dos 40 anos de realizar a mamografia. Como a Bruna tinha comentado, mulheres com maior risco, fatores de risco, devem realizar um acompanhamento a partir dos 35 anos e a mamografia é feita conforme orientação médica. E mulheres saudáveis, então dá para seguir a recomendação do Instituto Nacional do Câncer. A gente tem essa recomendação a partir dos 35 anos, mas as mulheres mais jovens, que estão em uma idade inferior a essa, também devem ter cuidado, devem realizar o autoexame? Com certeza, elas podem estar realizando o autoexame, Elas devem ter esse autoconhecimento do corpo delas para estar percebendo quais as alterações, o que é normal, o que é anormal na glândula mamária. Então, elas podem ter esses cuidados. Mas em relação, por exemplo, ao exame da mamografia em mulheres jovens, a gente tem que frisar a questão dos riscos, da radiação ionizante, que elas ficam expostas, da questão do diagnóstico falso positivo, falso negativo, de diagnósticos errados. Então, por isso, o autoexame ele pode ser realizado, mas já exames mais sofisticados como a mamografia, em mulheres jovens, eles não são tão indicados, só em questões de fatores de risco mesmo, hereditariedade, maior probabilidade de ter câncer futuramente. E sempre qualquer alteração, ao perceber, procurar sempre o médico. Exatamente. Tá certo, a gente vai mostrar uma matéria agora que trata a respeito dessa questão do câncer de mama, também alguns exemplos de superação e a iniciativa de 4 jovens aqui de Santa Maria, com diagnóstico de câncer, que criaram uma página, então, para orientar e para ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Vamos assistir, então. A cabeleireira Adélia foi diagnosticada com câncer de mama aos 47 anos. Hoje, depois de 3 anos, ela destaca que a agilidade no diagnóstico e tratamento contribuiu para a recuperação. Já fiz biópsia, foi tudo muito correndo, assim. Até na hora a gente fica assim, nossa, por que será que está todo mundo correndo? Será que está muito adiantado, muito, Tu fica naquela preocupação. Mas não. Aí fui, fiz a biópsia, fiz tudo que tinha que fazer, fiz a cirurgia e foi tudo bem. A dona de casa, Maria Aparecida, é outro exemplo de superação. Logo após sofrer um AVC, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Realizou a cirurgia, fez o tratamento e se recuperou. Agora foi surpreendida com a detecção do tumor em outro seio. Hoje, com mais experiência, ela encara a notícia como mais uma etapa a ser vencida. A pessoa tem que ter força, entendeu? Tem que ter força. No começo foi difícil,
porque eu já estava numa cadeira de roda, foi difícil a coisa. Mas hoje em dia que eu sei que eu estou com esse outro problema e estou com coragem. Tenho fé que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Que para Deus nada é impossível. Na Rede Municipal de Saúde de Santa Maria, o atendimento inicial para a detecção do câncer de mama ocorre nas unidades básicas de saúde. Em casos de alterações mamárias, as pacientes são encaminhadas para o Ambulatório de Saúde da Mulher, que funciona junto ao Centro de Diagnóstico Nossa Senhora do Rosário. Aqui, as pacientes são avaliadas por um mastologista para confirmação do diagnóstico e continuidade do tratamento quando necessário. O fundamento da prevenção e da cura baseia-se principalmente no autoexame, quer dizer, as mulheres fazerem não autoexame como diagnóstico, mas para conhecimento da sua mama e que possa procurar atendimento quando encontrar alguma alteração. E a mamografia. O câncer de mama é o tumor que mais atinge mulheres no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para 2014 são estimados 57 mil novos casos. A idade ainda é um fator de risco. 4 em cada 5 pacientes têm mais de 50 anos. Porém, as mulheres jovens também precisam ficar atentas e realizar o autoexame. Para Larissa, 29 anos, e Juliana, 28 anos, o câncer de mama se transformou em um desafio que elas decidiram superar juntas. Em parceria com outras 2 jovens com o mesmo diagnóstico, elas criaram uma fanpage chamada Clube 20 em uma rede social, onde compartilham as experiências. E a gente queria trocar informações de uma forma otimista com pessoas da nossa idade, né? E por isso a gente resolveu fazer o Clube 20 para colocar ali na página no Face, colocar informações tanto de dicas de maquiagem, de lenço, de informação mesmo, de o que é uma quimioterapia. Tem gente que acha que a gente entra numa máquina, não é, sabe? Mas esse sentido de ajudar com informação e prevenir, né? Para o Outubro Rosa a gente decidiu fazer uma campanha para apoiar, todos são iguais, então para todo mundo usar lenço. A gente passou a receber muitas fotos de pessoas usando lenço, pessoas que não têm câncer, crianças, cachorrinho, todos usando lenço. Quando a gente fez a campanha, a gente lançou coloque o lenço, as pessoas não sabiam como amarrar, né? E então a gente resolveu dar dicas e a gente fez um vídeo caseiro, ensinando alguns tipos de amarrações, são 4. Com orientações, criatividade e bom humor, as gurias do Clube 20 estão contribuindo para a luta contra a doença. Independente da idade, a informação e o diagnóstico precoce ainda são os grandes aliados no combate ao câncer de mama. Bom, durante a reportagem a gente viu ali o exemplo da Adélia, né, a primeira entrevistada, que falou que a agilidade no tratamento, no diagnóstico, contribuiu para a recuperação dela. Então é muito importante essa questão do diagnóstico precoce. Sim, com certeza, né? E a campanha do Outubro Rosa gira em torno dessa questão, né? De estimular, de conscientizar a população feminina, de procurar o serviço de saúde, fazer o autoexame das mamas, né? E sempre não só se basear no autoexame das mamas, né? Mas procurar o serviço de saúde para ter esse diagnóstico precoce, né? E posteriormente um tratamento precoce, né? E é bom mostrar exemplos assim, porque mostra que o câncer de mama com um diagnóstico precoce, ele tem um bom prognóstico, né? Hoje se mudou muito esse conceito, hoje se tem muito mais exemplos, né, de superação, muito mais informação. Vocês percebem isso ou acham que ainda faltam mais campanhas direcionadas? Assim como o Outubro Rosa, existem outras campanhas em nível mundial, né? Ainda assim, mesmo com a divulgação da mídia, ainda existe muita mortalidade no Brasil, principalmente pelo câncer de mama, justamente pelo não diagnóstico precoce. Né? Então, o estímulo ao autoexame e o acompanhamento do profissional de saúde é muito importante. Falando sobre esse acompanhamento, qual que é o papel dos enfermeiros, né, no tratamento do câncer de mama? Então, o enfermeiro, além de estar presente no diagnóstico precoce, né, através do exame clínico das mamas, seja ele através da consulta da enfermagem, durante a coleta de preventivo, que também é bem importante, no apoio à mulher, no apoio no diagnóstico, no apoio ao tratamento, e o apoio psicológico também, que a gente acaba fazendo, né, e o acompanhamento dessas mulheres. Como que funciona a equipe multidisciplinar, né? É importante esse trabalho de ter vários profissionais, tanto da enfermagem, da psicologia, o mastologista, todos juntos no tratamento?
Com certeza, é muito importante, né? Principalmente essa questão do psicológico da mulher que fica muito abalado, questão de trabalhar a autoestima, né? A superação, o papel do fisioterapeuta também no tratamento das mulheres mastectomizadas, né? Que isso a gente pode perceber nos hospitais que existe. Então, com certeza, é muito importante e relevante que todos os profissionais trabalhem juntos, né? De forma multidisciplinar. Tá certo. Tamisa e Bruna, eu gostaria de agradecer a participação de vocês também, as informações. Muito obrigada. Nós vamos continuar falando a respeito do câncer de mama, sobre o acompanhamento psicológico e também sobre um trabalho, né, de um acadêmico de psicologia aqui da instituição que aborda a questão das campanhas publicitárias voltadas, então, ao câncer de mama. Voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta hoje falando sobre câncer de mama. O diagnóstico da doença muitas vezes vem acompanhado de medo, dúvidas e sentimento de tristeza. Por isso, o acompanhamento psicológico é fundamental para a recuperação da paciente. Sobre este assunto, eu converso agora com a psicóloga Zuriel. Também aqui conosco no estúdio, o acadêmico de psicologia Maurício, ele que desenvolveu um trabalho a respeito do impacto das campanhas psicológicas relacionadas, então, ao câncer de mama. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Bom, Zuriel, você que atua diretamente com as pacientes, né? Como que elas recebem o diagnóstico do câncer de mama? Né? Qual que é a reação delas? Ela é diferente de anos atrás? Como que é? A descoberta de estar com câncer de mama, a mulher, tudo vai girar em torno do câncer, né? O mundo dela vai ser o câncer de mama. Ela sabe que está com a doença, mas ela não se considera doente. E aos pouquinhos ela vai descobrindo que vai ser uma trajetória a ser percorrida a partir da descoberta bastante árdua. Eu não tenho dúvida que hoje existe uma diferença de algum tempo atrás, quando se descobriu o câncer de mama, porque me parece que hoje a gente consegue nomear a doença. Eu posso dizer, eu tenho câncer de mama. Há algum tempo atrás, nem isso era possível dizer, né? Se dizia, estou com aquela doença, ou estou com o bichinho aquele. E toda a campanha, toda essa equipe que consegue acompanhar a mulher faz com que ela consiga seguir em frente. Mas a gente não pode esquecer que a doença é algo muito singular e subjetivo, que independente de ontem, hoje ou amanhã, a dor de cada mulher ao adoecer do câncer, ela é muito real para cada uma, né? Como que a psicologia ela trabalha todos esses sentimentos vivenciados pela mulher, muitas vezes de tristeza ou de dúvidas, né, de medo? Como que é esse trabalho? A trajetória, como eu já disse, é extremamente penosa. Inicialmente, ela começa a descobrir que está com câncer. Começa os tratamentos. A questão das alterações físicas, porque a mama ela tem um significado muito real do feminino, da maternidade, da mulher em si. E essa mama, por muitas vezes, vai ser mutilada,
né? Ela precisa reviver tudo isso, que é a perda desse lugar nosso do feminino. Para a mulher isso é muito penoso, muito cruel. Nós, da psicologia, vamos entrar para cuidar dessa mulher que no momento está doente. Eu sempre digo às nossas pacientes que elas não são uma mulher com um tumor, que no momento elas estão passando por um problema de saúde. A psicologia vai fazer com que ela possa nomear todo esse sofrimento. Então, sempre quando eu me aproximo de uma mulher que está acometida por um câncer de mama, eu sempre digo a ela que eu estou ali para escutar ela, né? As dores, os desejos, as vontades, como está sendo o tratamento. Por muitas vezes, às vezes, eles se aproximam de nós e chegam a dar uma resposta assim, não, muito tranquilo, eu estou vivendo o tratamento de câncer muito tranquilo. Eu chego a dizer a ela, como assim, né? Adoecer de um câncer de mama e ser tão tranquilo? Isso vai fazer com que essa mulher ressignifique essa etapa da vida que é o câncer de mama. Retomar a vida aos pouquinhos, né? Conseguir aderir melhor ao tratamento. Eu não consigo pensar diferente de não ser um acompanhamento de envolver-se com a paciente. Então esse é o maior papel da psicologia, é estar presente nessa dor. Nesse momento, o apoio da família, dos amigos também é importante. A família, eu não tenho dúvida assim, que é um elo de muita superação, né, de amor e de carinho. Mas é preciso, às vezes tu precisa no consultório colocar todos sentados junto com a doente e conseguir explicar um pouquinho que não é fácil também adoecer. Me parece que hoje a gente também não consegue dar licença para a tristeza do câncer de mama, né? Como eu já disse, existe algo penoso do corpo, né? Existe um real de uma doença, a questão da mortalidade muito presente. E a mulher tem que estar bem. Acho que existe uma cobrança muito grande também da sociedade de que essa mulher tem que estar bem. Ou então esse local da depressão. Não, é um momento de tristeza. Então, para que ela consiga realmente aderir esse tratamento e ir em diante, ela precisa passar por algumas etapas. E nessas etapas, talvez é ir lá fazer a quimioterapia e ir para casa ficar quietinha um pouco. Então, isso também é muito importante do psicólogo se aproximar da família e explicar, olha, não é fácil, só um pouquinho, vamos dar um tempo para essa mulher. Né? Então, mas eu não tenho dúvida da importância da família. Maurício também desenvolveu o teu TFG, né, teu trabalho final de graduação, a respeito das campanhas publicitárias que envolvem o câncer de mama. O que te motivou a tratar sobre esse assunto? Bom, o que me motivou é que desde o começo da minha faculdade eu enfatizo no câncer, né? Desde o segundo semestre que eu estudo isso. Eu participei do grupo da PECAM, né, de portadores de câncer, e participei do Vida Nova, que era mulheres mastectomizadas. Daí, nesses trabalhos, eu fui me envolvendo e cada vez estudando mais. Então, eu percebi que nesses grupos, a temática de câncer ela é legal de estudar porque ela envolve toda a vida da pessoa. Ela tem que se ressignificar de novo, reelaborar a vida dela, né? Porque, segundo os estudos apontam, e a minha prática também, é uma pessoa que viveu um estado de inautenticidade, assim, sabe? É uma pessoa que cumpriu metas a vida inteira, nem metas, cumpriu exigências, sabe? Era uma pessoa que não olhava para si, é um perfil de pessoa que ela é muito bondosa, é boa para os outros, ela vive a partir dos outros, fazendo coisa para os outros e não para ela, sabe? Daí junta essa inautenticidade com o gene de câncer e surge a doença daí. E a relação das campanhas publicitárias? Por que tu pensou juntar essas duas coisas? Eu pensei nas campanhas publicitárias pelo seguinte, a campanha publicitária é uma ferramenta muito boa para tratar da incidência do câncer, para baixar, mas se fala muito em causas, tratamento e detecção, né? Daí eu queria ir para outro lado, queria ir para as campanhas, né? Daí eu me fiz a pergunta se essas campanhas realmente elas atingem o objetivo delas, se elas chegam onde querem, né? Então, estudando as campanhas, eu me dei conta que tem campanhas que em vez de atraírem, elas repelem o doente, o que tem a doença do câncer, né? Então, eu estudei 4 campanhas publicitárias, que são 2 que... Então, a gente tem uma imagem, né? Vou pedir para colocarem a imagem, então, para ti comentando a respeito dessas campanhas. 2 campanhas, elas colaboram de forma negativa com o tratamento do câncer.
por causa que elas usam a palavra câncer, que remete à morte. Então, tem a campanha Avon contra o câncer de mama. Usa a palavra contra. Contra remete à batalha, a combater o inimigo. Então, isso acaba repelindo o doente do câncer de mama. E também tem do outro lado, em azul, na imagem, tem a campanha Eu Amo Meus Peitos. Amo meus peitos significa autoestima. Se você se ama, você se cuida. Também, ela pode ser encarada como punição. Quem não se ama, não se cuida. Também como responsabilidade. Eu amo meus peitos. Se você se ama, logo você tem que se cuidar. Então, e essas campanhas, elas são construídas de parte pelo senso comum e parte pela ciência. A parte da ciência é o INCA, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer e a Avon, né? Então, a parte da ciência com o senso comum, elas dialogam entre si. E nesse diálogo surge um novo significado, uma nova representação social, que antes era muito atrelado à sentença de morte, o câncer, né? Agora, com tecnologia, avanços na medicina, essa sentença de morte ela tá caindo esse conceito. Então, nesse embate de ideias, surge um novo significado. O de sentença de morte está cada vez mais baixando porque o tratamento está bem melhor. Qual o resultado, então, da tua pesquisa? Bom, o resultado da minha pesquisa é que, na conclusão da minha pesquisa, eu digo que eu proponho mudar a terminologia da palavra câncer, assim como foi mudada da palavra lepra por hanseníase, e tem 52 terminologias que mudaram por serem preconceituosas, por baixarem a autoestima do doente, né? Então, eu proponho na conclusão que se muda a terminologia da palavra câncer, como foi mudada da lepra, né? Então, em vez de câncer, seria a palavra renascer, por causa que a pessoa muda os hábitos dela, muda o pensamento, muda a alimentação, muda as relações interpessoais dela, ela procura coisas mais saudáveis para ela. Então, seria um renascer. Essas campanhas publicitárias têm um forte impacto no psicológico do paciente. Eu não tenho dúvida de que esse momento do Outubro Rosa faz com um incentivo muito grande, né, para a prevenção, o tratamento e o próprio diagnóstico. E esse olhar para nós, de alguma maneira, quando nós deixamos de olhar um pouco para o nosso físico, talvez a doença nos atinja. E aí o emocional, né, muito presente, porque o câncer são multifatores, né? Então, esse momento do Outubro Rosa é esse olhar um pouquinho para nós, ir fazer o exame, fazer um tratamento, né, precoce para o câncer de mama. Então, é fundamental, preciso até mais campanhas, porque hoje parece que a gente vive um mundo muito individualista e esquecendo um pouco, né, de que a gente tem que olhar para nós todos os dias. Né? Parece que a gente corre atrás e esquecemos de nós. Então, é fundamental todo tipo de campanha. Né? E a palavra câncer, ela é remetida na mídia sempre como uma coisa ruim na rua também, né? Tanto que agora faz pouco tempo, o discurso do Barack Obama, que ele falou que o Estado sírio, o Estado muçulmano, era um câncer para a sociedade. Então, eu fico pensando, um líder mundial, um presidente, falar isso, como se sente o portador de câncer, como a autoestima dele fica. Tem que ter esse cuidado, né, até pela forma como tratar, né, como então, isso que eu digo, a terminologia ela está causando danos, sabe? Teria que ser mudada, na minha opinião. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa, né, sucesso no desenvolvimento de novos estudos e muito obrigada pelas informações. O Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar nossa programação, é só acessar o canal Unifra Online no YouTube. Nos vemos no próximo programa. Até lá!